nós nos atentamos da importância da família para o reino dos céus, alguns pilares eles são trabalhados para que a igreja no todo viva um verdadeiro avivamento. Então, guardem essa temática. Pode ser que hoje, esse ano, consigamos trazer uma pequena livraria aqui para a igreja, né? Uma história, né? É a história que fala, né? Então, uma pequena livraria aqui que os meninos estão com ideia de botar essas camisas, essas coisas da geração metanoia e algumas outras coisas mais. Os livros devem servir a renda deles para o ministério pastoral. Se lembra às quartas-feiras, fazia aquela cantina, então tinha viagens, livros, eu comprava daquele valor. Então, automaticamente, a intenção somente dos livros é fazer um fundo em que possa ajudar, não pastor, fundo pastoral não é para o pastor, entenda bem, mas como, por exemplo, às vezes tem um curso em determinadas igrejas e que a gente quer mandar determinadas pessoas chaves para desenvolver algumas transformações, então, em vez de tirar do caixa diretamente da igreja, sai desse fundo que é transparente para a igreja. Então, é algo que eu penso que vai dar mais giro e com mais eficácia em algumas coisas. Lembrando que ninguém nasce sabendo de tudo. Na verdade, ninguém nasce sabendo de nada. Ninguém nasce sabendo de nada. Então, nós precisamos aprender com quem está à nossa frente. É igual um empresário. Um empresário, ele quer desenvolver negócios, né? A pessoa não é empresário, só empresário. É empresário quando ele desenvolve um negócio. Mas desenvolver um negócio não é tão simples. Então, ele tem que aprender para depois desenvolver. E ele vai aprender com quem não sabe? Ele precisa aprender com quem já sabe. É a mesma coisa no reino de Deus, que não é um negócio, mas existem pessoas, existem ministérios, existem igrejas que já andaram um bocado de quilômetros à nossa frente e nós precisamos ter a humildade de aprender com eles, porque você precisa aprender com quem tem sucesso. Perfeito, obrigado, aquele número, né? Show. Então, que Deus abençoe a sua vida e também o ministério. Por que crescemos tanto nesse tão pouco tempo? Porque estamos aprendendo com pessoas. Então, a gente aprende aqui, aprende ali, e não tenho vergonha de falar que aprendo com pessoas. Vergonha seria falar que eu sei tudo. Ou qualquer um que está aí como liderando alguma coisa, acho que nunca ouviram falar isso da minha boca. Então, você tem que aprender, igual os mais novos. Né? Querem decidir alguma coisa? Vão em quem tem experiência e sejam pessoas ungidas. E vão lá, olha, eu estou vivendo isso, você pode me ensinar, pode me explicar, pode me aconselhar isso? Aí a pessoa vai lá e aconselha. Quer ver uma coisa, eu fecho esse assunto agora? Um dia, Roboão, que era filho de Salomão, estava para tomar uma decisão. E aí vieram os anciãos de Israel e falaram assim: Roboão, tira a mão pesada sobre o povo, porque o povo já está sofrendo demais. O teu pai, de fato, era muito sábio, mas para ele sustentar o harém que ele tinha e a vida nababesca que ele possuía, ele aumentou demasiadamente o imposto sobre o povo. E olha, Salomão era muito sábio, mas isso não impediu de errar. Lá na lei, lá no Antigo Testamento, existiam algumas coisas que os reis não podiam fazer, dentre eles, casar da forma como Salomão casou e pesar a mão demasiadamente sobre o povo. E Salomão fez tudo o que não tinha que fazer, mas ele era sábio. Então é possível sermos sábios e ainda assim errarmos. Então é burrice falar que eu não erro, é quem não erra. Então você já está errando em falar que não erra. Então todo mundo pode errar, não devemos errar, mas todo mundo pode errar. Nosso cuidado é não errarmos. Mas Salomão foi lá e ouviu os anciãos, e aí chamou os amigos que foram criados com ele e falaram assim: amigos, os anciãos de Israel falaram para eu tirar a mão de sobre o povo, mas o que vocês dizem?
Aí os amigos, vendo a vida de Roboão, era uma pessoa que também, se o pai vivia bem, imagine o filho. Então, Salomão, Roboão, se o teu pai pesou a mão, que a sua mão seja conhecida como mais pesada do que a do seu pai. Pesa mais a mão do povo, tira tudo que tem que tirar. Sendo que existia um homem chamado Jeroboão que estava fugido, porque ele era um combatente, estava pegando fama entre o povo, e Salomão desejou matar Jeroboão. Que história, né? Quem já sabia dessa história aqui? Irmão Matos, que benção. Salomão, olha só, Salomão era sábio. Olha como a coisa vai declinando. Um abismo chama outro abismo. Aí Salomão olhou para ele e falou: mata Jeroboão. Ele está crescendo em conceito diante do povo, então mata Jeroboão. Jeroboão, sabendo aquela história, fugiu. E ficou anos fugido. Sendo que o povo, quando Roboão falou: minha mão vai ser mais pesada do que do meu pai, quem o povo lembrou? De quem o povo lembrou? Jeroboão. Da onde surgiu a divisão entre as tribos de Israel. Quem sabia dessa história? Uma divisão surgiu e nunca mais voltou a ser o que era antes. Se dividiu o reino em reino do norte e reino do sul. 10 tribos para um lado e 2 tribos para o outro. Alguns dizem ou ousam dizer 10 tribos e meia para um lado e 1 tribo e meia para o outro lado. Porque a divisão foi tão grande que parece que uma tribo se dividiu em 2. Olha, veja bem e com cuidado essa história. Salomão poderia ter ouvido a orientação dos anciãos que tinham experiência. Mas ele se encheu de orgulho e foi com o ímpeto da juventude e, infelizmente, colocou os pés pelas mãos. Se cerque com pessoas experientes e que têm o que falar para você e que sejam espirituais. Espirituais. Porque um passo errado pode desencadear uma grande divisão. Uma palavra errada pode desenvolver uma grande divisão. Por isso que nós pais, nós adultos, nós jovens, ainda tenho 36, então nós, não, até 35, então já deixei de ser jovem. Quando eu era jovem, vocês adolescentes e jovens, precisam tomar muito cuidado quando formos tomar uma decisão. Aí sim, nós, quando tomarmos uma decisão. Porque é sério, cada passo que damos move não apenas o mundo natural, mas também o mundo espiritual. Por isso que quando te pressionarem, machucarem, questionarem a sua liderança, vai diante do Senhor, porque é Deus que pode te justificar ou Deus que pode te abater. Mas é melhor cair nas mãos de Deus, que é misericordioso, do que cair nas mãos dos homens, que às vezes não tem nenhuma misericórdia. Então, aprendamos com quem tem para o que aprender. Então, vá lá, ouça, mergulhe, aprenda. Hoje eu quero passar algumas coisas que eu tenho aprendido com pessoas. Segunda palavra que eu quero dar hoje, esse livro aqui, todos estão vendo a capa dele? Estão conseguindo ler? Ver? Ler não, só ver. Aqui é uma igreja. Estão conseguindo perceber isso? Que aqui é uma igreja? Cheio de pessoas, né? Vem aqui, Igor, por favor. Joga aí na tela, Soriano. Não tá não com aquele negócio do ao vivo, não? Tá, então beleza. Quando puder, Soriano, aquele negócio do ao vivo, joga essa tela aqui para mim, por favor. Então, olha,
essa igreja aqui, ela me motivou. Aqui no hall do gabinete, o meu desejo era colocar essa foto ali. Alguns acham que quem me motiva são os pregadores contemporâneos. Eu os tenho como mentores para a minha vida, mas incrível que pareça, o que sempre me motivou no ministério foi essa foto aqui. Esse livro aqui já tem alguns anos comigo. E de uma forma, eu comprei por causa da capa. Dr. Martyn Lloyd-Jones foi um grande pregador da palavra do Senhor, que se entregou. E ele foi usado quando a Inglaterra foi atacada, salvo engano, na Segunda Guerra Mundial. Enquanto caíam os bombardeios na Inglaterra, esse homem pregava. E essa foto foi tirada de uma quinta-feira, enquanto aquela nação estava numa guerra. Então, o que sempre me motivou no ministério? A vida de homens que foram derramada para pregar o evangelho da graça de Deus. Eu nunca me baseei em números, mas eu sempre acreditei que quando tem a presença do Senhor, as pessoas se afluem, elas buscam, elas querem mais. Então o número nunca foi a busca, mas sempre foi o ser cheio do Espírito Santo. Então, essa foto aqui é de uma quinta-feira, onde pessoas ficavam 3 horas sentadas, ouvindo o Dr. Martyn Lloyd-Jones pregar. E pregava, e pregava, e pregava. E dizem pessoas, relatos, que quando ele terminava, as pessoas saíam com vontade de permanecer naquele lugar. Porque não era o Martyn Lloyd-Jones que estava pregando, era o evangelho que estava sendo transmitido ao coração deles. E era algo tão impactante que parecia que havia naquele lugar um imã que atraía as pessoas cada vez mais. Enquanto as bombas estavam explodindo fora, a igreja estava reunida dentro da casa. E aí um dia, ouvindo algumas confabulações, e se a bomba caísse na igreja? Não teria problema nenhum, porque eles estariam nos céus de glória. Que fé! Que fé! Essa sempre foi a foto que me motivou. Eu conheço vários métodos, já vivenciei alguns, mas eu sempre acreditei que o que enche a igreja desse jeito é o poder do Espírito Santo. Sempre, sempre, sempre. Não é método que enche a igreja, apesar de nós podermos usar os métodos, não é isso, Henrique? A gente tem conversou assim. Não tem pecado usar métodos. Mas nossa vida precisa estar no centro da vontade de Deus, e a nossa consciência precisa entender que é o poder de Deus que enche a casa. Venha para essa casa nos outros cultos, quando você puder, quando o teu coração queimar. E se o teu coração não estiver queimando, venha a si mesmo. Lute contra as suas vontades, porque é melhor um momento nessa casa do que 1000 anos fora dela. Ore ao Senhor para que aumente a sua fome espiritual, para que o seu apetite espiritual cresça de forma avantajosa. Tire tudo aquilo que pode gerar frieza espiritual na sua vida e mergulhe de cabeça, não tenha reservas. Quando a gente vai fazer um investimento, a gente tem reservas. Quando a gente vai mover, quem conseguiu guardar um dinheirinho, vai mover de um lugar para outro, a gente tem reservas. Mas no reino de Deus, nós não podemos ter reservas. Quando falar assim, mergulha, meu irmão, não fala, mas a minha cabeça, meu coração enganoso, só mergulha. Só mergulha. Porque tem mais Deus para nos dar, eu vou usar até um dito popular, do que o diabo para tirar. Então assim, mergulha. Vai fundo. Último ponto,
a ação social me passou aqui, é tão importante que vocês fazem, amor, que ano passado entregamos, pela misericórdia do Senhor, 114 cestas básicas. Foi extraordinário. Foi extraordinário. Esse ano, conversa lá com o povo, e amanhã possivelmente estaremos... você é incrível, obrigado, Fel. Tem pessoas maravilhosas, por isso que eu falei, né? Tem que se cercar de pessoas boas. Eu jamais conseguiria fazer isso em tão pouco tempo. Então, tá aí a foto aí na tela, isso numa quinta-feira. Depois de um dia de trabalho, estava ali a igreja lotada. O apetite espiritual estava muito alto. E quando nós queremos alguma coisa, nós saímos daqui da Baixada para ir para o Maracanã ver o jogo. E eu não estou criticando, entenda bem, não estou criticando dia de semana. Você sai de serviço e vai direto. Eu já vi jogo do Flamengo, estava trabalhando na Tijuca, Léo está aí não. Estava trabalhando na Tijuca, meu irmão, se um dia Botafogo chegar nesse nível, eu estou feliz da vida. Eu vou falar, posso morrer feliz agora, rapaz. Não são torcedores não, são fanáticos, esse é o termo que tem que ser usado. Sim, meu irmão, os caras vão de terno para o Maracanã. Eles param os carros na adjacência do Maracanã e vão a pé. Meu irmão, é uma coisa de louco, assim. É uma coisa de louco. E o povo cantando, vibrando. Eu vou falar, tomara que perca hoje no carro. Tomara que perca, tomara que perca, tomara que perca. Mas às vezes não dá certo essa torcida contrária, né? Que os bichos vão lá e ganham. Mas, uma coisa de louco. Mulher, falava assim, estádio não é lugar para mulher. Não sei onde falaram isso, porque o que tem de mulher indo para o estádio? E eu olhando aquela situação, jogo de segunda do Flamengo Maracanã, meu irmão, que coisa doida, que para tudo. Né? Quem vem do metrô que pode dizer isso, porque o metrô vem lotado. Mas por que eles vão? Por que Maracanã ficar cheio? Porque existe um apetite no coração deles. Essa galera só precisa descobrir que gritar para o Senhor é melhor do que gritar pelo time. Não quero que o estádio fique vazio, não é minha intenção isso, não é minha fala isso. Minha fala é sobre o apetite. Que no coração dos crentes, o apetite, igual pelo Flamengo, eu tenho pelo Botafogo. Apesar de eu não ter visto um jogo do Botafogo ano passado, possivelmente esse ano também não. Estou só feliz porque o meu fogão se tornou um dos times mais ricos do Brasil. Então, estou feliz da vida. Então, assim, tomara que dê certo. Tomara que dê certo. Mas, tirando isso, minha oração hoje, de verdade, que o Senhor queime no coração dos crentes, ao ponto do que o Flamengo queima no coração de tantas pessoas. Que o nosso coração queime mais, por Deus. Mas muito mais. Ao ponto de lotarmos essa casa em dias de semana, aos domingos de manhã, nas atividades do dia a dia, sempre pessoas se movimentando. Aí vamos falar, estamos vivendo um verdadeiro avivamento. Agora sim, está queimando. Avivamento não é o fogo que cai e fica, avivamento é o fogo que cai e se alastra. Pastor Carlito Paz. Então, assim que temos que viver. Recebemos e alastramos. E essa paixão vai queimando no coração de cada um que cruza conosco. E a coisa vai crescendo de forma extraordinária. Esse ano foram 114 cestas. 1 tonelada e 28 quilos de alimento. Quem pode assoviar? Porque eu estou tentando e ainda não deu. 1 tonelada, que tem ideia o que é isso? 1 tonelada e 28 quilos de alimento. De novo, 114 cestas básicas, 1 tonelada e 28 quilos de alimento, 20 itens de limpeza, 104 itens de higiene pessoal. Meus irmãos, é para realmente gritar mais do que quando a torcida do Flamengo vê o time fazendo gol. Isso é tremendo, esse negócio. É tremendo. Sabe por quê? Porque é uma igreja humilde, simples,
mas que pelo poder de Deus está fazendo coisas grandiosas. 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 Esse último ano, nós batizamos 8 pessoas. Nesses últimos 7 anos, foram mais de 100 pessoas entrando no hall de membros. Tem ideia que é isso? É extraordinário. E sabe qual é o meu coração? Que esse número se multiplique por 10. Já pensou em um ano a gente batizar 80 pessoas? Sabe o que é isso? Avivamento. A sua paixão passa por outro, e o outro queima tanto quanto você está queimando, e a coisa vai fluindo em Deus. Então, fevereiro vai ter mais batismo, vai ter mais entrada em hall de membro. Se você quer batizar, você vai me procurar. Se você quer ser membro dessa casa, você também vai me procurar. Não é uma casa perfeita, não é para pessoas perfeitas, tem um bocado de gente feia. Não, peraí. Deixa eu corrigir, porque a igreja é a cara do pastor e o pastor não é feio. Então, deixa eu corrigir. Brincando, tá? Só brincando. Tem muitas pessoas que são frágeis, fracas, mas que têm o coração totalmente voltado ao reino do céu. Totalmente voltado ao reino do céu. Então, quer fazer parte dessa família? É o tempo, se me procura, em fevereiro a gente está vivendo isso. Pega a sua Bíblia, agora sim a mensagem, Atos 21, versículos de número 8 e 9, por favor. Atos 21, versículo de número 8 e versículo de número 9. Se você achou, leia comigo. Se você é visitante, fique muito à vontade. Tem tela para você ler. Vamos tentar botar aqui de novo a projeção. Já está bom, graças a Deus, o projetor. Agora a gente só precisa comprar a tela, né, para projetar. Estávamos procurando aquela que tem o controle, que baixa e desce, mas acho que está muito caro. Então vai ficar fixa mesmo e depois a gente vê. O negócio é projetar aqui. Atos 21, do 7 ao 8, diz... Do 8 ao 9, corrigindo, desculpa, tá menos. Atos 21, do 8 ao 9, diz... Partindo no dia seguinte, chegamos a Cesareia e ficamos na casa de Filipe, o evangelista. 1, 2, 7... Para só um pouquinho ali, 1 dos 7, só para explicar, para não ficar alto, que eu não vou voltar nessa passagem. 1 dos 7. Que 7? Dos 7 diáconos. Então, onde você vai encontrar o nome Filipe de novo? Atos capítulo 6 e Atos capítulo 8. Depois que Estevão morreu, Filipe se levanta no poder do Senhor e vai propagando o evangelho, vivendo coisas sobrenaturais. Então, quem era Filipe? Era um dos diáconos ungidos para cuidar da mesa dos órfãos e viúvas e dos apóstolos e do Senhor, trazendo a compreensão dos diáconos, tá certo? Então vamos lá, agora segue. Ele tinha 4 filhas virgens que profetizavam. O avivamento começa em casa. O avivamento começa em casa. Você pode repetir comigo? O avivamento começa em casa. Mais forte. O avivamento começa em casa. O avivamento começa em casa. Filipe foi uma pessoa que foi muito usada por Deus. E é de um lugar para o outro nas asas do Espírito Santo, literalmente. Atos capítulo 8 diz que depois da morte de Estevão,
o Espírito do Senhor o levou como que transladado a determinado lugar. Eu não sei você, mas eu acredito que a nossa fé é viva. Eu acredito em coisas sobrenaturais. Eu acredito na literalidade de Atos capítulo 4, que diz que os apóstolos foram tirados pelas grades. Eu acredito firmemente que o Senhor entrou na casa dos discípulos, salvo engano, João 21, e sem abrir a porta, simplesmente entrou na casa, mostrando que não existe algo físico para aquilo que é movido por fé, pelo sobrenatural. Existem pessoas que acreditam em fantasmas, acreditam em fantasma dentro de casa, acreditam em maldição, mesmo que elas sejam reais, mas não para a vida do crente. Não pode ser real para a vida do crente, porque se for real para a vida do crente, está faltando alguma coisa. Existem pessoas que acreditam em assombrações, mas não acreditam no poder do Senhor, não acreditam em ações sobrenaturais, não acreditam em mover espiritual, estão muito racionais, estão muito conceituais, quando na verdade deveriam viver o tudo para Deus, para poder viver o tudo de Deus. Filipe era movido pelo Espírito Santo, onde o Espírito mandava, lá estava indo Filipe, e quando ele não tinha condição física ou possibilidades humanas para ainda estar em determinado lugar, simplesmente o Espírito o levava de uma forma, um transporte espiritual, não sei, de repente um ônibus espiritual, de repente anjos o pegavam na mão e iam dar uma volta com ele, ou de repente Deus o arrebatava, ele acordava de outro lugar, em outro local. Eu não sei, mas eu sei que é bíblico isso. Eu acredito que se está na Bíblia, é possível, e para mim basta isso. Esse homem era movido por Deus e se permitiu se gastar no reino de Deus, sem reservas, sem coisinhas pequenas, sem atritos desnecessários, sem questionamentos bobos, simplesmente obediente ao bom Pai. O que Deus mandava, ali ele cumpria, e ponto, acabou. Filipe certamente não pode ser contado como aqueles discípulos dos profetas da escola de profetas de 2 Reis capítulo 2, em que enquanto Elias estava com Eliseu andando, eles estavam buscando ocasião de tirarem Eliseu do lance, para que eles pudessem, de repente, serem os sucessores de Elias. E quando Elias é arrebatado aos céus, eles se aproximam de Eliseu e dizendo, pode ser que o Espírito do Senhor o levou de um lado para o outro. Olha que observação, até pessoas no Antigo Testamento com uma fé conceitual acreditavam que na vida de determinados homens e mulheres Deus fazia coisas sobrenaturais. Pode ser que o Espírito o levou para outro lugar, o pegou em redemoinho e levou, jogou lá em outra cidade. Então não seria mais sábio, Eliseu, nós irmos às outras cidades para ver se por acaso o encontremos? Aí Eliseu diz, não façam isso, Elias não vai voltar, ele foi arrebatado, olha o manto dele. Mas é impossível às vezes realizar coisas extraordinárias naqueles que estão na escola do conceito, quando na verdade Eliseu foi preparado na escola do fogo. Olha que coisa, gravem isso. A escola conceitual colocará a sua mente nas coisas que são do homem, aquilo que só o homem pode fazer. A escola do fogo colocará você nas coisas que só Deus pode fazer. Não é que aqueles discípulos dos profetas que estavam na escola de profetas fossem moços ruins,
mas eles tinham algo que era complicado, a dificuldade de seguir uma direção, a dificuldade de obedecer. Muito mais do que pós-doutores, Deus quer pessoas obedientes. Muito mais do que grandes oradores, Deus quer pessoas obedientes. Filipe não podia ser contado como aqueles discípulos de 2 Reis, capítulo 2, que buscavam questionar Eliseu, porque de repente eles não aceitavam que Eliseu tivesse recebido aquela unção que estava sobre Elias. E acho que era uma coisa muito frustrante. Estamos aqui nós estudando Eliseu, aí Elias vai lá, te pega cuidando do seu gado, e te chama, e a gente está aqui se dedicando, e agora ele vai para o céu, e você que assume o ministério de fogo de Elias, e a gente, ficamos como? Obedecendo. Uma das coisas que eu tenho aprendido é, não tente ajudar Deus. Fala assim comigo, não dá para ajudar o Senhor. Não dá, meu irmão. Não dá para dar jeitinho, tentar negociar, tentar dar uma ludibriar. Não dá, meu irmão. Gravem isso, porque eu tenho gravado isso. Quando Deus quer colocar alguém, Ele mesmo faz. Quem é da escola conceitual acredita que tem que dar um jeito. Mas quem é da escola do fogo entende que quem coloca pessoas em lideranças é Deus, e é próprio Deus que os tira. E se Deus não está fazendo isso, é porque pode ser que, assim como foi Samuel na casa de Jessé, ao escolher o futuro rei de Israel, ao olhar os irmãos de Davi, Samuel achava que era, mas Deus falava, não é esse, não é esse. Não é esse, não é esse, ao ponto de limar todas as possibilidades de Samuel para forçá-lo a perguntar algo óbvio. Tem outro filho, então, Jessé? Tem um que está no campo, mas ele cuida lá das minhas ovelhas, ele cuida lá do pasto, estragam a mim. Olha, esse é o novo rei de Israel. Algumas vezes Deus usa os improváveis. Deus pega pessoas que teoricamente não são e fazem com que sejam. Um dia reverendo Hernandes Dias Lopes falou algo que é uma história que eu e Mona Lisa gostamos. Me define o que é unção. Unção é, alguns são e outros não são. Não dá para, na pirotecnia, inventar unção. Você é e ponto. Quem é, é. Quem é, não precisa ficar falando que é. Quem é, não precisa levantar cartaz dizendo que é. Quem é. E no que se refere ao reino, quem é, leva consigo a presença do Eterno. E onde vai, pode estar calado, mas tem algo na testa dizendo, é ungido, é chamado, é separado. E onde vai? Deus vai na hora certa e o promove aquilo que Ele, o Senhor, quer que Ele realize, quer que ela realize. Então, não podemos tentar ajudar o Senhor. Precisamos apenas sermos obedientes. Filipe, vai para tal canto, estou indo. Senhor, não dá para chegar lá nem de Uber. Fica tranquilo que eu vou mandar anjo para te ajudar. Eu nunca andei nas asas de um anjo, deve ser uma coisa gloriosa. A começar que eu nunca vi um anjo fisicamente, mas eu creio que existe. Se o Senhor quiser me mostrar hoje, eu estou aqui. Pode mostrar, Senhor, eu estou aqui. Tem gente que fala, eu vi o diabo, vi o demônio. Eu já vi demônio e não gostei. Eu nunca vi anjo e fico doido para ver um anjo. Eu falo assim, mostra só umzinho, pode ser um pequeno, não tem problema não.
De capeta para anjo, eu prefiro o anjo. Capeta tem todo canto aí, capeta perturbando os outros. Obediência. Deus pega Daniel, que não era, o coloca sentado no palácio do rei Nabucodonosor, o unge com talentos, o capacita com talentos. Aleluia, obrigado, Senhor. A intimidade de Daniel foi a chave de uma promoção. A intimidade com quem? Com Deus. Em vez de ficarmos vai falar com Deus o quanto nós queremos servir. Senhor, eu quero servir, né, Célia? A escola, eu falei aqui numa quarta-feira, talvez você não veio, mas vale a pena voltar lá e ouvir a mensagem. A escola do hoje em dia, a galerinha planeja qual ministério quer servir. Que coisa gloriosa, que seja assim. Mas na minha escola não tinha muito planejamento, só tinha uma dependência. A gente ficava, Senhor, eu quero te servir. Onde o Senhor quer? Onde o Senhor colocar está de bom tamanho. Porque o que eu quero é te servir de coração, Senhor. Enquanto nós estamos orando, Deus está pavimentando o nosso caminho. Enquanto estamos em intimidade com Deus, Deus está movendo o mundo natural e o mundo sobrenatural, espiritual. Nós precisamos então que nos apegarmos ao Senhor. Por quê? Porque é Deus que estabelece. Algumas pessoas às vezes dizem, pastor, não dá oportunidade. Eu sei que tem um bocado de pessoas que falam assim. Mas não tem crise com isso não, acabou minha crise com isso. Se você quiser trabalhar, tem um lugar para trabalhar. Se não quiser também, é porque você não quer. Só não vai ficar falando para os outros que não quer. Pastor, não dá oportunidade. Para de mentira, porque mentira, quem é pai da mentira é o diabo. Quem quer trabalhar, pode trabalhar. Só não pode ficar minando, fazendo coisas que é do diabo. Então, o que ficaram de sentido, não, né? Fica não, por favor. Estou assim, calma. Espera só mais um pouquinho. Espera só mais um pouquinho. Aí fala, pastor, não está me dando oportunidade. Quem quer trabalhar tem oportunidade. E quem não quer trabalhar, não tem oportunidade porque não quer trabalhar. Porque a oportunidade é trabalho, mas eu não quero trabalhar, eu só quero oportunidade. Tem um problema sério, porque se eu não te colocar para trabalhar, lá no céu você não vai prestar para nada, porque lá você vai trabalhar também. Precisamos atuar, precisamos nos entregarmos. Por quê? Porque quando estamos orando, Deus está pavimentando. Jorge Linhares escreveu no livro A Bênção e a Maldição o seguinte: eu sempre fui da igreja Getsemane, me chamavam de puxa-saco do pastor. Tem outro termo para eu tirar esse puxa-saco? Não sei, mas ficou já gravado puxa-saco. Então, bajulador do pastor, ficou melhor. Sempre fui chamado de bajulador do pastor. E eu sempre servi o pastor, de coração. Aí um dia, o pastor foi e Deus ungiu com o pastor. E ele diz que é muito amado em Getsemane. Ele diz isso, eu sou muito amado. E um dia perguntaram por que ele é tão amado. Aí ele falou, porque eu sempre honrei o meu pastor. Você colhe aquilo que você planta. Você colhe aquilo que você planta. Se você colhe atrito, mais cedo ou mais tarde você vai colher atrito. Se você planta amor, você vai colher amor. Você vai colher respeito. Você vai colher atenção. Você vai colher amizade. Mas por quê? Porque você está plantando o que é certo.
Quando você planta honra, caráter, ética, moral, você colhe isso em um tempo ou outro, mas vai colher. Existem coisas que precisamos entender que não dá para dar ajudinha para Deus, é Deus que coloca pessoas, é Deus que tira pessoas. Quando Deus quiser, Deus pode tirar, aumentar uma turma e colocar novos professores. Quando Deus quiser, Ele pode criar um novo ministério, como a gente está querendo desenvolver aí, só para colocar pessoas para tirar o púlpito, levar o púlpito, botar água, programar, fazer a programação da igreja, para botar tudo direitinho. Por quê? Porque quanto mais situações, ministérios surgirem, mais pessoas podem trabalhar. Mais pessoas podem servir. E a coisa simplesmente vai fluindo em Deus. E vai fluindo por quê? Porque existe uma obediência. Filipe obedecia e por isso ele viveu tudo o que viveu. Ele se doava de tal forma a ser mudado de lugares pelo Senhor. E olha, que ele não era mudado porque ficou magoadinho por uma situação e outra. Lidar com gente é difícil, porque gente machuca. Mas gravem, por favor, mais uma coisa: as mesmas pessoas que machucam, elas também nos curam. Então o líder, ele não pode renegar pessoas. Ele não pode ser saco de pancada, porque tem gente que acha que só pode falar machucando o outro. Colossenses capítulo 3 diz: admoestei-vos uns aos outros em amor. Eu falo mesmo, mas cadê o amor nas suas palavras? Cadê o amor? Falar por falar é melhor não falar. Fale em amor, aí é diferente. Uma palavra, por mais dura que seja em amor, por mais que o coração doa no primeiro momento, depois o coração alivia e fala: é o melhor caminho a ser seguido. Gente machuca, mas gente também cura. Filhos machucam, mas filhos também curam o nosso coração. Cônjuge machuca, mas cônjuge também nos cura. Viver como igreja machuca às vezes, mas viver como igreja também tem cura. Salmo 133, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. É como o óleo que desce sobre a cabeça, que desce sobre a barba de Arão. É como o orvalho que desce sobre os montes de Sião, porque o Senhor ali determina a bênção e a vida para sempre. Ali a percepção era Israel, quando estava em comunhão com Deus e com os irmãos. Quando a igreja está reunida, pode acontecer uma coisa que machuque, pode ser uma palavra liberada que feriu, mas no final, a bênção de Deus, a cura é liberada sobre todos. Quando há união, quando há unidade, existe cura. Por isso, mesmo andando para lá e para cá, e Filipe estava tratando pessoas, lidando com pessoas. Tratar com pessoas é difícil. Tratar com coisas dentro de casa é muito difícil. Mas continue fazendo na direção do Senhor. Porque olha que coisa maravilhosa, depois do período em que Filipe ia para lá, e para lá, e para lá, e para lá, Deus o colocou em uma casa. Atos capítulo 21, lemos. Deus o colocou numa casa, e a Bíblia diz: e Filipe tinha 4 filhas, virgens e que profetizavam. Olha, uma casa, 4 filhas, virgens e que profetizavam.
Paulo, ao passar para o caminho de Jerusalém, percebe que a casa de Filipe era uma boa casa para ficar alguns dias. Está ali o profeta, está ali o apóstolo, está ali o evangelista, porque naquela condição Filipe já não era mais diácono, Filipe era evangelista. Estavam ali as profetisas, o profético, estava ali o mestre, que era o próprio Filipe, que discipulou as próprias filhas. Estava ali, pasme, o pastor, porque Paulo era apóstolo quando ia, mas era pastor como fincava e pastoreava. 5 ministérios ali. E tem uma coisa muito espetacular aqui, profeticamente falando. Paulo passando, entende que a casa de Filipe era uma boa casa para estar. Não era só uma casa confortável, era uma casa que a atmosfera era uma atmosfera diferente. Era uma casa em que as filhas daquele homem profetizavam. Eram moças virgens, e aí deixa eu pegar aqui, cada ponto aqui. Por que o avivamento começa em casa? Por que o avivamento começa em casa? Porque nessa passagem nós entendemos que por mais que Filipe fosse evangelista, naquele momento, a sua primeira igreja, seu primeiro público, as suas primeiras ovelhas estavam na sua própria casa. A passagem nos mostra que não adianta nós focarmos em ganharmos o mundo inteiro, e aí deixa eu fazer uma aplicação pelo contexto da passagem. Não adianta nós ganharmos o mundo inteiro e perdermos a nossa própria casa. Existem pessoas que já têm filhos muito grandes e que já não têm mais o domínio sobre eles, porque várias coisas aconteceram. Eu vou ficar bravo, vou gritar, eu vou espernear, eu vou forçar a fazer. Talvez não vai adiantar mais. Então o que eu tenho que fazer? Trate com amor. Até chamar a atenção, faça com amor. Mas aqueles que mais novos são, e que ainda têm ali a possibilidade de discipular, tem um momento para cada coisa. Existe um tempo para cada situação. Em um momento, Deus usou Filipe para ficar rodando o mundo, entre aspas, fecha aspas. Mas teve um momento que Deus parou Filipe na sua própria casa. Existem coisas que nós precisamos parar, enraizarmos e compreendermos que aquilo que Deus está fazendo com a nossa vida hoje é glorioso, mas aquilo que Deus está fazendo na nossa vida, nos nossos, é a coisa sobrenatural, porque o avivamento não pode ficar em nós, ele precisa se alastrar, a começar na nossa própria casa. Ter uma casa para um evangelista é irracional. O homem ficava de lá para cá, mas ali em Atos capítulo 21 diz que ele fincou raízes. Ele estabeleceu solo. Não adianta querer receber o apostólico, o profético, se nós não nos enraizarmos primeiro. Deus não é um Deus de confusão. Não ficaremos batendo cabeça. Eu quero minha família saudável. Finca os pés na sua família. A melhor família que Deus deu não é a família da novela A, da família da novela B, a família do filme maravilhoso C.
A melhor família é a que Deus te deu, então segura porque os filhos são teus. Olha para a sua tchutchuca e fala, você é a melhor tchutchuca que Deus poderia me dar. Olha o teu tchutchucão e fala, você é um tchutchucão, aleluia, minha padaria. Você é o melhor de todos os tempos, de todas as galáxias. Não existe outro como tu. Olha para os teus filhos, por mais que sejam levados, e olha que eu tenho filho levado, mas olha para os seus filhos e fale, vocês são flechas. Sobre a sua vida não vale encantamento. Não vou passar a mão quando você errar, ao contrário, vou queimar a mão em você, mas estou contigo até quando você chorar. A melhor casa é a sua. Deus finca Filipe e diz, Filipe, agora é a hora de preparar o futuro. Aquilo que eu fiz na sua vida, talvez o tempo vai tirar essa disposição. Mas olha, Filipe, vá agora desenvolver nas suas filhas aquilo que eu desenvolvi na sua vida. E a Bíblia diz que essas eram 4 moças que eram virgens e que profetizavam. Ou seja, Filipe ensinou para aquelas moças o que é moral, o que é ética. E muito mais do que moral e ética, Filipe ensinou para aquelas moças o peso de cada decisão tomada. Eu disse aqui, repito, crente não tem filho bode e filha cabra. Crente tem filhas ovelhas. Quando olha para os seus filhos, fala assim, é tudo ovelha. Esse papo de que segura suas cabras porque os meus bodes estão soltos, é papo furado. Para crente, menininho e menininha é o mesmo tratamento. E qual é o tratamento? O que é ético, o que é moral, o que é santo para um é também para o outro. Se ela não pode beijar fora do tempo, bonitão, tu também não pode. Se ela não pode, e tu também não pode, mas é homem. Problema ser homem também, entender que a vida impõe limites. Crente só tem ovelha. Eu tenho 2 ovelhinhas, uma levada e outra vaidosa, mas 2 ovelhinhas. Quantas ovelhinhas você tem em casa? Olha para os seus filhos e entenda que não é para um que tem que se ensinar, não é para todos. É para todos, e esse tratamento não é para o hoje, é para o amanhã. É para aquilo que eles vão desenvolver, para aquilo que eles vão fazer, para aquilo que eles vão realizar. Então, eles precisam ser discipulados, e eles vão ser discipulados por quem? Pelo pastor A, pela pastora B, pelo discípulo A, pelo discípulo B, pelo evangelista A, pelo evangelista B. Não, eles serão discipulados por nós, pais. Tem um bocado de pai que é... Deixa eu corrigir aqui. Rebobina. Tem um bocado de pai que não está exercitando, e eu falo pai é pai e mãe. Um bocado de pais que não estão exercitando a autoridade que Deus deu. Não entregue para as tias da sala o discipulado das suas crianças. Não entregue para o pastor, para o líder, para os líderes, o discipulado das suas crianças. Eles podem corroborar no ensinamento bíblico, mas cabe a você discipular os seus filhos. Eu estou sem tempo, arranja tempo, bonitão, bonitona, porque se não arranjar tempo lá na frente pode dar muito problema. Um dia, uma moça virou para mim e falou, eu quero ver você tratar
a sua filha do jeito que você me trata. Aí eu olhei para ela e falei, se eu continuar com o zelo que eu tenho por você, certamente tratarei minha filha da mesma forma. Amar não é passar a mão na cabeça, é discipular. É cair dentro. Deus parou Filipe mas Deus me parou, agora eu quero ser útil ao reino, eu quero fazer, eu quero criar, eu quero ser o apóstolo de todas as galáxias, eu quero ser o evangelista maior do que Billy Graham, eu quero ser o cara no mundo espiritual. Começa então dentro da sua casa, porque se a tua casa está enderrocada, acredite, o reino de Deus não vai crescer, porque você está sendo omisso dentro da sua própria casa. Entenda bem, longe de mim querer apontar as suas falhas. Eu tenho telhado de vidro, tenho 2 filhos, e eu peço a Deus todos os dias graça, para que dê sabedoria para cuidar deles, mas eu sei que no momento eles terão que tomar as suas próprias decisões. Então essa palavra não é uma palavra de juízo, uma palavra de juiz apontando as suas falhas, uma palavra de alguém perfeito apontando as suas falhas. Longe de mim tal coisa, não tem essa intenção, essa palavra. A intenção dessa palavra é: nós precisamos fincar os nossos pés nas nossas casas e entendermos que não existe sucesso no mundo espiritual se a nossa casa está indo em derrocada. Não podemos ser como aquele homem que um dia, ao contrário do que Josué disse, ousou reconstruir Jericó. Perdeu o seu primeiro filho no início do primeiro tijolo colocado, e perdeu o seu último filho no último tijolo colocado, e disse: eu reconstruí Jericó a preço da família. Que sucesso ministerial é esse? Pregar para os outros, ser bonitinho para os outros, ser ungido para os outros, ser espiritual para os outros, e dentro da própria casa ver a família indo para o inferno. Não falo para o outro, eu falo para mim mesmo, não falo para a família do outro, eu falo para a minha família, eu olho no todo e digo: Senhor, nos ajude, assim como Filipe, a desenvolvermos nos nossos filhos uma percepção de seres humanos que tenham moral, que tenham cultura, que tenham caráter, que tenham ética, mas acima de tudo, que sejam cheios do Espírito Santo de Deus. O ser virgem aponta para o zelo de Filipe, mas o ser profeta aponta para a espiritualidade de Filipe. Corrigindo, o serem profetiza, esse negócio, deixa eu corrigir aqui com um bom pastor. A irmã é uma profeta, para de bobeira, não existe irmã profeta, existe irmã profetiza, beleza? Então, a irmã é profetiza. Virgem aponta para o cuidado, para o zelo, mas o profetizar, o serem profetizes, aponta para a espiritualidade de Filipe. A Alice não está aqui, mas ela guarda essa frase: só dá aquilo que você tem, você só pode dar aquilo que você tem. Quer ver filhos de crentes que veem os pais orando dentro de casa? Quando a gente chama aqui, ora direitinho. Quer ver filho de crente que tem uma vida espiritual, quando chega na salinha não fica cantando funk o tempo todo, porque eles só cantam funk porque eles ouvem dentro de casa funk. A escolinha fala mais do que nós imaginamos. Por isso que esse ano eu vou ficar alguns dias na escolinha, porque eu entendi que a Rede Kids tem que ter o melhor, tem que ter a nata da espiritualidade. Tu é muito bom mesmo, filho. Aleluia. Obrigado pelo zelo, Samuca. A Rede Kid precisa ter lá a nata
Por quê? Porque essa galerinha que vai levando a glória. Nós podemos ensinar o que é moral, virgens, mas não fica aí, porque tem muita gente que tem moral, mas não tem espiritualidade. Então nós temos que ensinar o que é moral, mas derramar espiritualidade em cima deles. Não adianta nós falarmos com nossos filhos, não faça isso, e nós estarmos fazendo aquela mesma coisa. Falei de manhã de um filme que quem quiser depois me procura um particular, presencialmente, o WhatsApp, de uns animaizinhos que falaram, você pode ser o que você quiser, é fácil ser o que você quiser, agora ser o que Deus quer. Ah, meu irmão, essa moda boba, seja o que você quiser, facinho, porque todo mundo quer ser maluco. Agora, se o que Deus quer que você... Aí passa por um processo difícil. Porque Deus não faz vaso imperfeito, Ele faz vaso perfeito. Enquanto não está perfeito, Ele não libera. Ele fica lá na olaria até que fique, ó. Quando está... Agora vai. Aí hoje, à tarde, tomei um café, eu falei, Mona, já entendi o que a gente vai fazer lá. Não basta só a gente ver filme com os nossos filhos. O que eu falei contigo, mano? A gente precisa ver primeiro que eles. Porque depois corrigir, enxugar o leite que já derramou é muito difícil. Então é melhor evitar primeiro que o leite derrame. Faz uma playlist e eles só vão ver a playlist. Ah, eu quero ver isso. Vai ficar querendo. O problema é teu. Não sou teu amigo, sou teu pai, sou tua mãe. Tu te vires. Não gostou, engole o choro. Ficaram assustados. Não gostou, acabou. Felipe está ali. E a coisa é tão extraordinária que a seriedade no tratamento desenvolve um ambiente perfeito de espiritualidade. A seriedade no tratamento desenvolve um ambiente perfeito de espiritualidade. Cuida das pequenas coisas. Pais, se atentem para os pequenos sinais. Não espere a lata fazer barulho para depois falar que está vazia, não. Cuidado com os pequenos sinais. Cuidado com a bica que está pingando. Se você viajar por um mês, você vai chegar em casa e não vai ter mais água na caixa. Mas era só um pingo. Um pingo toda hora esvaziia a caixa. Cuidado com os pequenos sinais. Se atente aos pequenos sinais. Porque se você é cristão, a responsabilidade do pastoreio da sua casa está sobre você. Depois não adianta chamar o pastor para oração forte. Tem alguns que estão até pedindo a oração do Super Saiyajin das galáxias. Não adianta, meu irmão. Pastor Marcos Madaleno, o coração dos nossos filhos tem um espaço que vai ser do primeiro que chegar. Quem está chegando primeiro no coração dos nossos filhos? Felipe se dedicou ali. E por isso as filhas profetizavam. Espiritualidade. Olha aqui, vamos lá? Não existe ministério sem obediência. Vamos recapitular aqui? Não existe ministério sem obediência. Não adianta tentarmos ajudar Deus. É Deus que coloca, é Deus que tira. Não adianta negociarmos liderança, cargos. Isso tudo é balela. Quando nós servimos ao reino, olha, os cargos chegam e nós não vamos aos cargos. Os cargos chegam até nós. Quando estamos no centro da vontade de Deus. Ou acreditamos que Deus é o dono da obra ou não acreditamos. É simples assim. 3. Deus usava Filipe para lá e para cá, mas fincou os pés de Filipe em uma
casa. 4, Filipe se dedicou a desenvolver nas suas filhas aquilo que era moral e aquilo que era ético. Por isso que o ser virgem ali não é um contraponto àquelas que não são, ou aqueles homens também não são. Ser virgem não é uma prerrogativa para as moças, é uma prerrogativa também para os meninos. A menina tem que casar virgem, mas o menino não tem. Para de baboseira. Se você é crente, ela casa virgem, você também casa virgem. Ah, mas eu tropecei na caminhada. Tropeçar é uma coisa, mas não tenta passar a mão na tua cabeça falando que é normal, porque não é. É antibíblico, é desobediência. Pecou e acabou. E isso vai te trazer consequências pro resto da vida. Um dia perguntaram Mariana Valadão e pastor Felipe Valadão, como foi casar depois de ter tido, como é a intimidade de vocês? Ela sorriu, normal, sem graça, né? Assim, normal. Luciana Gimenez, entrevistando eles. Aí o pastor Felipe Valadão é mais ousado. Aí ela, mas como assim normal? Eu nunca tive outra menina. Mariana nunca teve outro rapaz. A gente não sabe o que é sexo fora do casamento. Não dá nem para fazer uma comparação. Se é bom ou não. Para a gente é maravilhoso. Aleluia. Quem entendeu aqui? Como é o sexo fora do casamento? Não sei. Só fiz sexo no casamento. Tem a mínima ideia. Não sei nem se dá para subir na parede, igual a lagartixa, como os outros dizem. Não sei. Por quê? Porque só fiz sexo com a minha esposa e ela só fez sexo comigo. Acabou. Isso é uma prerrogativa para apontar para aqueles que tiveram uma vida fora do comum? Não, é apenas uma orientação para os mais novos. O peso para as moças é o peso para os rapazes também. A lei para um é para outro, a orientação para um é para o outro. Bonitão, tu acha o que é macho? Quero ver ser macho segurando as suas vontades, aí é macho, aí é moça. O restante para mim é balela. Eu tenho necessidade, sabe como é, né, pastor? Sei não. Estou até te ouvindo, mas não sei não. Tem crente que é crente Zeca Pagodinho. Eu já tive mulheres de todas as cores, de toda a idade. Fala, varão, varão. Vigia. É Martim da Vila? Fala, se for um passado remoto. Ah, é verdade. Foi um passado remoto. Dos poetas dos antigamente. Mas pastor, já fiz tudo isso que você falou e agora? Deus não tem filho imperfeito. Se você é filho, Ele fez tudo novo. Só tem um detalhe, Ele não vai te tirar a sua lembrança do passado, mas Ele pode te curar das feridas que esse passado gerou. Eu fiz isso tudo, como eu vou ensinar meus filhos agora? Ensina aquilo que é verdade. E se eles descobrirem o que eu fiz? Fala a verdade que você fez e fala, isso eu fiz enquanto não conhecia Jesus. Eu só arranjei dor, só arranjei isso, só arranjei aquilo. Mas quando conheci Jesus, essa aqui é verdade. Seja melhor do que eu fui. E você vai ter uma vida extraordinária, porque não existe bênção fora da obediência. Não posso voltar ao passado e apagar o que eu fiz.
Mas hoje eu posso te ensinar aquilo que vai marcar e transformar a sua vida para sempre. Quinto, Filipe ensinou não apenas o que é moral, o que é ético, ele ensinou espiritualidade aos seus filhos. Só dá o que tem, a pessoa só pode dar o que tem. Se não é espiritual, meu irmão, pode chegar aqui e falar as línguas das 5 galáxias, sei lá que existe só 5 galáxias, de todas as galáxias existentes, mas se isso não refletir dentro da sua própria casa, essa pessoa deveria orar pedindo: Senhor, começa primeiro nos meus. Começa no meu lar primeiro, Senhor. Eu quero orar pela cura dos outros, psicologicamente, emocionalmente, mas começa primeiro na minha casa. Eu quero falar, até ajudar outros a reconstruir as suas casas, mas começa primeiro na minha casa. E se Deus nunca fizer, ou nunca tiver um ambiente para fazer, aí esgote todas as possibilidades de tentar fazer primeiro alguma coisa na sua casa. Aí esgotou, não quer mesmo, aí vai e ajuda a casa do outro, porque não haverá peso nas suas costas, porque você, como arauto, disse: existe morte, mas eles não estão querendo ouvir. Então o que eu faço? Avisa para aqueles que têm ouvidos para ouvir. Por isso que biblicamente diz: ouça aqueles que têm ouvidos, ouçam o que o Espírito diz à igreja. Não basta falar, tem que ter também predisposição em ouvir. E tem gente que não quer ouvir. É filho de pessoas ungidas, mas não quer ouvir. E o que a gente faz? Nós esgotamos as possibilidades. Mas se não querem, nós partimos para outro local. Porque tem pessoas que querem. Concluo. Filipe derramou ali espiritualidade. A intimidade com Deus fez isso. Então, Paulo, ao passar, falou: vou ficar na casa de Filipe. Por que eu vou ficar na casa de Filipe? É alguém que não apenas fala que tem, mas é aquele que tem. Filipe é o da unção, ele é. Uns são, outros não são. Filipe é. Então, eu vou ficar na casa dele. E olha o peso. Filipe podia falar: mas Paulo, não fica muito tempo não, pode até passar aqui, toma um café comigo e depois vai embora. Mas a Bíblia diz que Paulo ficou alguns dias ali, muitos dias ali. Sabe o que significa? Filipe não tinha nada do que esconder. Então receber apóstolo, receber profeta como Ágabo, receber diácono, receber evangelista, para ele pouco importava, porque a casa dele estava no ambiente do céu. Então quem é espiritual se sente bem em lugares espirituais. Paulo fica muitos dias. Pessoas ficam sabendo que Paulo está lá, e a coisa maravilhosa, olha, gravem isso, Ágabo veio da Judéia e foi encontrar Paulo na casa de quem? A casa de Filipe era um endereço conhecido de tudo quanto era a nata da espiritualidade da época. Aleluia, Senhor, faça dessa casa um lugar conhecido. Faça da sua casa um lugar conhecido no céu, e outras pessoas vão até a tua casa, porque tem muita gente querendo conhecer o céu. Faça da sua casa um pedacinho do céu. Se esforce, se dedique, ensine, sorria, brinque, veja filme, coma a ceia, churrasco, frango, ovo frito, ovo cozido, ovo mexido, não importa, mas desenvolva um ambiente saudável dentro da sua casa.
Construa um ambiente de espiritualidade ao ponto de potencializar os seus filhos. Eles são flechas, mas não apenas ao ponto de potencializar os seus filhos, ao ponto de criar um destino de muitas pessoas, para que muitas pessoas possam ir se recarregarem para voltar, para cumprirem os objetivos proféticos de Deus na vida delas. Desenvolva os pilares essenciais, a começar na sua casa: a oração, a leitura da palavra, uma vida de devocional, o se desviar do mal, ou passar longe de coisas que não são agradáveis ao Senhor. Podem ser gostosas para a minha emoção, para a minha carnalidade, mas não é boa para a minha espiritualidade. Se não é boa para a minha espiritualidade, eu começo a fazer guerra, e simplesmente faço guerra. E faço guerra por quê? À toa? De fato que não. Eu faço guerra porque aquilo está querendo criar uma barreira entre eu e Deus. E olha, eu amo muito ao Senhor, e eu não quero ficar longe de Deus. Por isso que eu faço guerra. Porque o amor ao Senhor precisa ser maior do que a minha vontade particular, precisa ser maior do que o meu desejo íntimo, precisa ser maior do que a minha fúria, maior do que a minha ira, maior do que as minhas colocações humanas, precisa ser maior do que o meu vocabulário, precisa ser maior do que os relacionamentos que tenho, precisa ser maior. O avivamento começa na casa, começa dentro da família, começa no seio da família, porque não tem como ser diferente, meu irmão. Olhemos para a vida de Filipe, olhemos para a vida de Paulo, olhemos para as filhas de Filipe, olhemos para a vida de Ágabo e percebamos: Deus quer fazer isso também nos nossos dias. Que os seus filhos sejam profetas e profetisas. Que a sua casa seja um destino em que as pessoas tenham prazer de irem lá e se satisfazerem no ambiente que Deus te deu. Que tenha um ambiente de ficarem muitos dias. Que você fique atento aos mínimos detalhes, às coisas pequenas, e se derrame em servir ao Senhor. Não honre os que não têm honra. Termino dessa forma. Falei que ia pregar, mas não preguei, mas vou terminar dessa forma. O caso de Davi, o seu comandante e seu filho Absalão. Davi quis dar importância a Absalão, mas Absalão não queria servir mais. Absalão queria matar Davi. Absalão tinha dado sinais que queria destruir Davi. E Davi foi se lamentar para Absalão, por Absalão. Aí o comandante disse: não cabe isso, não cabe isso. Davi, eu sei que é o teu filho, mas em vez de chorar pelo teu filho, se alegre com quem se entregou para matar o seu filho para te salvar da morte. Nunca deixe de honrar quem está fazendo por aquele que não está fazendo. Nunca. Nunca chore porque quem quis a morte do outro, a despeito daqueles que se entregaram para te livrar da morte. A liderança, irmã Lília, nos ensina muita coisa. A vida com Deus nos ensina muita coisa.
E às vezes tem filhos que se entregam tanto e os pais vão lá e honram quem só apronta. Não despreza quem só apronta. Se quer se arrepender, bom, mas nunca deixe de honrar quem está ali no dia a dia. Nós não podemos deixar de potencializar os que fazem por causa de saudade de quem não faz nada. Na igreja, nós não podemos desprezar os que fazem por causa daqueles que não fazem. Não chore por Absalão, ele teve o destino que ele buscou. Ele falou do pai, ele humilhou o pai publicamente e ele buscou a morte, a derrocada do pai. Gravem isso, o pai não podia matar Absalão, mas tinha pessoas que olharam e falaram, não vai acontecer isso aqui em Israel. Essa foi uma palavra que Deus me deu nesse final de ano. Estava conversando com a Mona Lisa. Estava correndo, o Espírito do Senhor pactou. Eu estava orando sobre uma coisa específica. E eu falando justamente, Senhor, por quê? Por que determinadas coisas? Pai, filhos, líderes. Por que se dá mais valor aos que não fazem e querem todo o tempo rebentar quem está fazendo? Com palavras, com ações para tentar diminuir objetivos. Falei com Mona, eu falei, Mona, nós oramos por uma visão de Deus e Deus dá a visão. E tem pessoas que dizem, não, não é bem assim a visão, então ora você pela visão, ué. Que coisa, né, Kali? Ou você é Filipe ou você é discípulo da escola de profetas, no caso de Eliseu e Elias. Ou você segue ou não segue. Não existe questionamento para a visão de Deus. Nós temos dúvidas até recebermos. Depois que recebemos, mergulhamos. E mergulhamos de cabeça. Sabe por quê? Porque veio de Deus. Falei para Ferraz e Soriano. Podem questionar quem você é, mas nunca podem invalidar a unção que você leva. Podem questionar quem você é, mas não podem invalidar a unção que você carrega. Porque a unção é algo que não vem da sua capacitação, vem do céu. Moças podem questionar, rapazes, famílias podem questionar quem vocês são, mas nunca poderão questionar a unção, a presença de Deus que está na casa de vocês. Mergulhe. Pais, não valorizem um filho em detrimento do outro. Erro é erro, acerto é acerto. Não valorize quem erra em detrimento daquele que está andando direitinho. Dê valor ao que está andando direitinho. Ame quem está andando direitinho. Ame quem está vacilão também. Mas não tente igualar, porque eles estão andando caminhos diferentes. Um está plantando para receber aquilo e o outro está gastando tudo. Enquanto uns estão no terreno trabalhando, me permita, mestre Alex, fazendo menção ao filho pródigo, enquanto trabalhando, o outro está gastando. Eu sei que o filho que está trabalhando poderia falar, pai, também quero curtir, mas ele não quis curtir. Mas o ponto é, um dia que esse filho mais velho fala, pai, me permita, temos que fazer por onde, sabe por quê? Porque enquanto decidiu ficar suando, lutando, ralando, sangrando ali, no campo, o outro decidiu ficar andando por aí, gastando tudo. Então, quando esse filho volta e fala assim, pai, eu não quero ser, mas ele foi sábio também, eu não quero ser chamado de filho, só quero ser chamado de servo. O pai se quebrando e fala, eu não tenho orgulho, pode vir filho, pode vir. Mas tem muito filho que fala assim, eu não sou servo, eu sou filho, a casa é minha, o controle é meu, a comida é minha, eu faço o que quero dentro da minha casa. Não vai não, não vai não. Não
Não vai, por que não vai? Porque o teu caminho está sendo errado. Se eu não fizer isso, você vai continuar piorando as suas atitudes. Pais, cuidado com a criação dos seus filhos. Pais, cuidado com a criação dos seus filhos. Irmãos, cuidado em valorizar quem não faz em detrimento de quem está fazendo. Cuidado em honrar pessoas que não querem e machucar pessoas que estão querendo. Pastor sempre sabe um pouco mais. Sempre sabe um pouquinho mais. Cuidado. Cuidado. Espiritualidade começa dentro de casa. Vamos ficar sobre os pés? O avivamento começa na família. Termino. Próximo domingo,